Amém. Boa tarde a todos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja adentrando a sua casa, ao seu coração, nesta tarde. Primeiro domingo de maio, né? Estamos adentrando a esse mês, o mês do lar. Um mês que nós lembramos, né, de todos quantos moram conosco. Então a minha oração é desde já que Deus possa abençoar o seu lar. E estaremos, obviamente, no decorrer desse mês, aos domingos, falando sobre o lar, né? É coisa muito importante. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar o Senhor com o hino Tudo a Ti, Jesus Entrego. Paz completa,
Deus, ora para a gente, entregando o nosso lar, né, as nossas vidas a Jesus. Pai, nós queremos mais uma vez buscar a Tua presença neste dia, ó Deus, para Te bendizer, para Te agradecer, para Te Amém. louvar, ó Deus, por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Ó Deus, nós reconhecemos o Teu senhorio sobre as nossas vidas, Amém. ó Deus, e declaramos a nossa alegria e satisfação em Te pertencer. Sim, ó Deus. Queremos também, ó Deus, pedir nesse instante, nesse momento em que nós iniciamos o nosso culto, que o Senhor, ó Deus, venha a falar aos nossos corações, Amém. que o Senhor venha abençoar, ó Deus, as nossas vidas através da Tua palavra e que o Senhor nos dê entendimento, ó Deus, dos textos que vão ser lidos, ó Deus, e da explicação da Tua palavra que vai ser ministrada aos nossos corações. Amém. Peço que a Tua bênção esteja repousada sobre esta casa, Sim, sobre ó este lar, ó Deus, e sobre as famílias aqui também representadas. Amém, Abençoa também, Pai, aqueles que vão assistir a este vídeo, Sim, que vão ó Deus. participar, ó Deus, conosco deste culto de maneira online, de maneira digital Sim, e virtual. Ó Deus, que a Tua bênção também alcance a cada um desses lares. Amém. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, dando continuidade ao louvor, vamos cantar Tu que estás assentado. Tu que estás assentado no trono,
maravilhoso. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus.
abençoe. Vamos fazer a leitura devocional do Salmo 127. Falou, Rubens, obrigado. Rubens está nos deixando aqui para continuar a tarefa lá na igreja presbiteriana central de São José dos Campos. Mais uma vez agradecemos a sua atenção, o seu carinho, a sua dedicação na obra do Senhor. Desejamos que o Senhor continue falando aos vossos corações. Salmo 127 é um salmo que tem o título Todo Bem Procede de Deus. Maravilha, né? Todo bem procede de Deus. Amém? Ou misericórdia. Diz a palavra: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos meus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mais uma vez, Deus nos abençoe na leitura da sua bendita palavra. Vamos passar para o momento da meditação, desta feita no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos, aqui intitulado a parábola do filho pródigo. A gente vai ler alguns versículos e depois vamos destacar dois deles para a nossa meditação. São Lucas, capítulo 15, versículos 11 em diante. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos da terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhes um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado,
comamos e regozijamo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram-se a regozijar-se. Até aqui, que o Senhor nos abençoe. Quero destacar os 2 primeiros versículos, os versículos, aliás, 3, versículo 11, versículo 12 e 13. Vou repetir. Versículo 11, 12 e 13. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele, o pai, lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando-se tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O tema da nossa mensagem é abraçando de novo o que se perdeu. Eu já preguei várias vezes sobre esse texto e na maioria das vezes a gente foca a questão do filho mais moço que pediu para o pai a herança e foi-se embora. Ou ora focamos também no filho mais velho que ficou. Mas pouco, muitas das vezes, se fala do comportamento do pai. Como era aquele pai, como estava aquele pai. A Bíblia não nos conta se tinha mãe, a Bíblia não nos conta se aqueles 2 jovens tinham irmãs, a Bíblia não fala. Fala do pai e dos 2. Então é uma mensagem que é muito importante. Essa mensagem nasceu de um questionamento que fiz há algum tempo. Como o pai do filho pródigo viveu após a saída do filho? Como ele passou os seus dias, na ausência do filho? Sabemos que não é fácil suportar uma perda, principalmente quando acontece dentro da família. Aguentar uma despedida aparentemente definitiva não é tarefa fácil para o ser humano. Quando isso ocorre, fervilham perguntas por que essas coisas acontecem. Será que fui o causador dessa partida? Afinal, onde falhei? Onde é que eu fiz? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Em outras palavras, o que errei? Por que esse filho foi embora? Com essas perguntas no coração, é importante iniciar uma nova jornada pela narrativa aqui do Evangelho de São Lucas. Esse texto bíblico, meus amados, tem sido explorado com uma mina de ouro. No entanto, a maioria dos garimpeiros se prende apenas à decisão do filho pródigo. Outros peneiram a vida do filho mais velho, que tem tudo e julgava não ter nada. De vez em quando tocamos na reação do pai ao receber o filho de volta. Com isso esgotamos a pesquisa e a garimpagem. É muito interessante a gente ter essa visão, desse pai. Contudo, esse texto contém outras pepitas de grande valor. Vamos voltar à mina e continuar trabalhando na busca. Vocês entenderam aí, que é interessante descobrir, E a gente olha lá para o Nordeste, outras áreas onde as pessoas correm atrás do ouro, correm atrás das pepitas, das pedras preciosas. É interessante. E a gente está tendo essa visão aqui desse texto maravilhoso, em que a gente vê a mão de Deus na vida daquele pai. A mão de Deus também na vida do rapaz que saiu, a mão de Deus na vida do que ficou em casa. E quando o filho mais novo saiu, levou a parte dele, falou: e agora, Ele achou que não estava com nada, o filho mais velho achou que não tinha direito em nada. E mais tarde a gente vê que o próprio pai fala para ele: que isso, tudo que tem aqui é seu, Mas a importância, a primeira lição que vem do espírito liberado desse pai, qual é? O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da minha herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Interessante que aquele pai não fica indagando, Que é isso, cara? Essa hora vem pedir, que isso? Você nem saiu da fralda ainda, vem pedir para ir embora? O pai não falou isso. Uma atitude muito interessante. Aquele pai viu
né, dividiu as suas posses. Observe a final do versículo: repartiu a sua propriedade entre eles. Eles quem? Certamente entre ele e os 2 filhos. Isso nos mostra que o filho mais velho também lhe foi reservada a sua parte. Lembre-se de que este filho queixou-se do pai por nunca ter recebido nada. A parte da herança que lhe cabia já estava seguro, no caso do segundo filho, mais velho. A Bíblia não diz qual o motivo que levou o jovem a sair de casa. Verdade, a Bíblia não fala. Se ele brigou com o pai, se ele estava chateado com a comida, se ele não estava satisfeito com a casa. Pelo que a gente entende, esse pai, ele tinha posses, né? Ele tinha bens, ele tinha diversos empregados que serviam ali, vamos dizer, naquela residência. E nós vemos aqui a importância desse pai, no sentido que o filho que saiu, né, não ficou, não sabemos, como diz a Bíblia, o porquê. Também não diz por que o filho mais velho permaneceu. Tampouco sabemos quanto tempo o mais novo permaneceu em casa antes de partir. Não é muito tempo depois, o versículo 13 fala-nos nesse sentido, né? Passado não muitos dias, o filho mais moço. Então não foi muito tempo, parece que era bem jovem quando ele saiu de casa. No meio de tantas obscuridades, uma coisa sabemos: o pai não demonstrou nenhuma reação contrária ao pedido do filho. Talvez fosse hoje, né, a gente ia apelar: que isso, menino? Isso não é hora não, muito cedo. O pai não falou nada. O pai apenas pegou a parte que cabia e deu ao filho. Por outro lado, eu vejo aí, nesse pai, um homem inteligente, um pai sábio, um pai que pensava em Deus e tinha esperança na palavra. Eu tenho certeza que esse pai sabia que Deus ia cuidar desse moço, que Deus ia dar as providências, embora ele tenha passado fome, etc. e tal, mas isso é uma consequência da atitude dele. Isso é muito interessante também, né? Então, a vermos aqui que a Bíblia não diz qual o motivo que levou o jovem a sair de casa, né? Também não diz por causa do filho mais velho, como já falamos. Ao receber a solicitação, ele prontamente deu-lhe o que era de seu direito. Essa foi a atitude do pai. Se o pai agiu dessa forma, o mesmo não acontece com a maioria das pessoas hoje. Temos uma dificuldade muito grande de abrir mão do que nos pertence, né? É meu, não dou, né? Não empresto. E assim faz, né? De vez em quando a gente vê isso entre os irmãos, né? A gente vê entre as filhas, né? A gente vê entre as outras pessoas, que muitas das vezes também é meu, não pega a minha camisa, não pega a minha calça, não pega a minha saia, né? Acontece essas coisas. Muitas vezes até o próprio pai, a mãe, né, também age assim. Então temos uma dificuldade muito grande de abrir de mão do que nos pertence. Seja um bem material, pessoal e emocional. Eu gosto muito dessas características, né? Seja bem material, seja o bem pessoal ou emocional. Muitas vezes nós nos agarramos e nós não queremos abrir de mão, nós não queremos ceder, nós não queremos compartilhar, nós não queremos deixar que outros prossigam a vida. E esse pai não impediu, esse pai abriu de mão. Estou falando de abrir de mão de um bem, porque o que não é bom, não fazemos questão de guardar. Essa é outra verdade. Aquilo que não é bom, nós não fazemos questão de guardar. Então é muito interessante. Ouça, o espírito possessivo é um agente que provoca todo tipo de sofrimento, né? Então nós vemos essa dificuldade aqui, desse jovem, né? Que ele saiu, né? E ele foi se virar lá fora. Mas veja só, aqui no caso do pai, ele sabia que era depender de Deus em todos os momentos. Então isso é muito importante para eu, né? Muito importante para você saber das coisas, né? Saber o que nós precisamos. É a atitude engraçada desse pai. Veja na atitude do pai de abrir mão dos seus bens em resposta para as nossas inquietações. São Francisco de Assis,
estabeleceu uma regra para os seus seguidores. Ele determinou que todos deveriam abrir mão dos bens. Segundo ele, se tivessem bem, teriam de ter armas nas mãos para defendê-los. Não foi sem razão que Jesus nos deixou essa preciosa lição. Lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 19, Mateus 6, versículos 19 a 21. Veja o que diz lá a palavra do Senhor. Lina achou? A Lina vai ler para nós. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Veja o exemplo que Jesus nos deixou. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não podem escavar nem roubar. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Texto maravilhoso, né? Um texto profundo, verdadeiro, em que nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós possuímos, para que não percamos a nossa alma, né? Nos faz lembrar também daquele outro texto, em que o homem que tinha lá a sua plantação, né? a sua colheita, e ele guardou, né? Ele queria cada vez guardar mais, e Jesus disse: louco, se essa noite pedir a tua alma, o que serás? Né? Então, em resumo, nós temos que tomar cuidado. São Francisco de Assis, ele deu, né, essa dica, falando aos seus que o seguiam, mas Jesus foi bem mais claro. Preste atenção, não estou fazendo apologia de nada como condição para viver. O pai do pródigo não construiu sua vida dormindo. Isso é interessante. Possivelmente ele trabalhou, batalhou para ter uma vida cômoda, tranquila e próspera. No entanto, ele não estava preso a nada que lhe pertencia. Esse espírito de desprendimento deu a ele condições de suportar a ausência do filho sem se desesperar. Lição preciosa, né? O pai soube se controlar, o pai soube tratar aquele momento, né, de ausência do filho. E o que mais me chamou a atenção aqui é o fato dele não ficar preso às coisas que ele tinha, os bens que ele possuía. Isso é uma lição para a gente tem mania de, somente os homens, né? Meu carro aqui, meu carro ali, às vezes esquece da mulher, esquece dos filhos, se prende, né? e até zanga. E não é por aí. Nós sabemos que quando deixarmos esse mundo, nada nós vamos levar. Essa é a grande verdade. Então essa atitude tem um nome, essa atitude do pai. Qual? Um homem, né, um pai que viveu na dependência de Deus. E é isso que falta muito na atualidade. O mundo de hoje está de cabeça para baixo. O mundo de hoje está no que está. Porque muitos homens, muitos líderes de lares não têm andado na dependência de Deus. E daí o fracasso do lar. Daí a teimosia dos filhos. Daí o desentendimento entre marido e mulher. E outras coisas mais que nós temos vislumbrado pelas notícias e coisas desagradáveis. A lição preciosa para nós nessa tarde é que eu, como pai, você e todos nós devemos viver na dependência de Deus. Cabe à esposa, cabe aos filhos, as filhas seguirem esse exemplo. Então é muito interessante. Certamente o pai sabia que o filho um dia voltaria para a sua casa. Não sei se ele, nas horas da tarde, depois do trabalho, se sentava na varanda e, com os olhos no horizonte,
esperava ver seu filho se aproximar. A palavra diz que, estando ele ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Lucas 15, versículo 20. Eu me recordo que, quando criança, quando fazia parte das escolas bíblicas de férias, antigas escola bíblica de férias, era uma semana, era muito interessante. E quando nossa professora falava sobre a passagem do filho pródigo, ela enfatizava, era natural, né? Ela enfatizava que todas as tardes o pai estava aguardando a volta do filho. Isso ficou na minha mente, né? Ficou engraçado. Mas, por outro lado, eu creio que faz sentido. Não só todas as tardes, mas todos os instantes da vida daquele pai. Naturalmente, ele recordava do filho. Ele tinha esperança que o filho voltaria. Isso eu creio que é bem natural. Então, quando tudo está em ordem na vida, meus queridos, somos dependentes. Porém, basta uma perda e uma dependência, também se perde. Então, em outras palavras, nós podemos estar tudo bem, mas quando acontece alguma coisa, a gente entra em desespero. A gente fica sem esperança, a gente fica inseguro e é difícil. O texto de Jó, capítulo 19, livro de Jó, capítulo 19, versículo 25, é muito interessante. Jó, capítulo 19, 25. Achou aí alguém? Sara, lê para nós, Sara, por favor. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então, porque eu sei que o meu Redentor vive, né, e por fim se levantará sobre a terra. Muitas pessoas não entendem esse texto. Não entendem por que Jó pensava assim, porque ele tinha essa visão de Deus, né, o Redentor. Muitas pessoas não entendem. Então é necessário examinar a situação que Jó vivia. Ele estava certo de que fora a mão de Deus que o atingira, né? E o que acontece? O espírito possessivo é um agente que provoca todo tipo de sofrimento. Veja que não há nenhum comentário sobre a dor, a tristeza, a amargura do pai, né? Mas sim a ausência do filho. Então a gente percebe aqui a dor que Jó também teve, né? Ao deixar a casa, ele deixou um grande vazio. Não há mais nenhuma referência que indique a revolta do pai. Sofrer pela perda de um bem ou de uma pessoa é normal. Então veja só que coisa impressionante. Jó disse, eu sei que meu Redentor vive. E aquele pai também sabia disso, tá bom? Outro exemplo que nós podemos perceber, até hoje de manhã eu falei sobre isso, sobre Marta e Maria, né? Lá, que Lázaro alterou, né? O ambiente da casa de Marta e Maria, porque quando ele morreu, então criou um clima todo de tristeza, de dificuldade. Ela foi invadida pela tristeza. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria, os judeus se acompanhavam, né? E Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Observe que até Jesus foi contagiado pelo estado emocional da família. Diz a palavra que ele chorou. Estou citando esse exemplo de João, capítulo 11, versículos 21, né? Onde fala sobre esse fato. É muito impressionante. Outra coisa importante é sabermos que Deus estava presente com aquele pai. Deus estava ali junto daquele pai. E Deus sabia da sua necessidade. Então nós vemos aqui que não é fácil, né, quando a gente perde algo. Não é fácil. No caso aqui de Jó, que nós vemos, no meio de tantas perdas, ele mostra que ainda vivia sob os cuidados de Deus. Por isso que ele diz, eu sei, eu estou pronto. E pela dificuldade que eu passei também, eu vi quanto foi importante
conhecer Deus e ter Deus e passar com Deus. Sei também que não é fácil perder algo. Uma reportagem da revista Veja, alguns anos atrás, falou sobre perdas na família. Apresentou o seguinte depoimento de um empresário: deveria ter feito mais, dado mais, ter sido mais presente. Então, quando vejo o que houve, sinto um misto de raiva e de desprezo. Então, muitas vezes é isso, né? Muitas vezes a gente deixa de dar mais no nosso lar, de ajudar, né? De fazer. E só depois, quando as coisas acontecem, que a gente vai perceber o quanto a gente falhou. Esse pai não, esse pai foi ao contrário, esse pai assistiu, né? Ao seu filho. Um jornalista também desabafou dizendo: fiquei traumatizada com a traição. Outro empresário testemunhou: depois de aproximar de uma religião, passei a ter a exata consciência dos meus atos, da podridão que tinha plantado em volta de mim. Se não colocarmos nossas vidas na mão de Deus, meu amado, não teremos forças para aguentar essas perdas. E fechando, concluindo esta palavra dessa tarde sobre o pai do filho pródigo, o que a gente deduziu, que a gente pode tirar, que a gente pode cavucar, que a gente pode arrancar. Vou repetir: a importância da dependência de Deus. É a dependência em Deus. O que ela nos faz? Nos faz experimentar um Manassés e um Efraim, que nos faz subir para o sacrifício, sabendo que vamos descer juntos para conquistar a vida, que nos faz avançar mesmo tendo diante de nós um mar, que nos dá força para esperar o nascimento de um Samuel, né? Que nos anima a colocar de pé os nossos muros e as portas que foram derribadas e queimadas, que nos permite guardar a volta de quem se foi. Ninguém pode nos tirar o que foi dado por Deus. Não se prenda a nada, para que o nada o prenda. Então, uma coisa gostosa, terminando: ninguém pode nos tirar o que foi dado por Deus. Esse pai experimentou isto, e Deus tocou na vida daquele rapaz e voltou para os braços do seu pai. Então, o que eu queria compartilhar com os irmãos, maravilhoso, né? Quão oportuno, quão grandioso foi a atitude daquele pai. Ele podia reclamar, ele podia entrar em desespero, ele podia criar outro clima, mas pelo contrário, ele teve paciência, ele esperou em Deus e Deus o abençoou. Deus deu a vitória, seu filho voltou para casa, foi feita aquela festa, houve aquela alegria. Então essa é a grande verdade. Quando nós dependemos de Deus, a alegria. Quando nós dependemos de Deus, a paz. Quando nós dependemos de Deus, a segurança. Quando nós dependemos de Deus, somos mais que vencedores. Que Deus possa vos abençoar e que nesse mês que comemoramos o mês do lar, nós possamos refletir e ter a bênção que esse pai teve, porque ele dependeu de Deus. Assim seja. Amém? Deus nos abençoe. Vamos concluir com uma palavra de oração. Mais uma vez eu quero agradecer a vocês. Eu não tenho conseguido acompanhar todo mundo no Face, né, que fala. Tenho tido algumas dificuldades, mas eu sou grato a Deus. Eu estava olhando essa semana, recebi 923. Né? Então que Deus possa abençoar vocês. Eu sei que pessoas de outros estados têm nos ouvido. Muito obrigado você que tem passado essa live aos seus familiares, seus amigos, né? E aquilo que nos cabe como servo de Deus é desejar toda a sorte de bens espirituais para a sua casa, para a sua vida, para a comunhão em Cristo Jesus. Eu confesso aos irmãos com todo respeito, vou citar um nome aqui, me perdoa, mas eu queria agradecer mais uma vez o Jairo por esse púlpito.
Como eu sinto bem quando eu me coloco aqui atrás desse púlpito. Eu sinto a presença de Deus, a autoridade de Deus, a ação do Espírito Santo de Deus. Não que ausente aqui Deus não está presente, Deus está. Mas quão gostoso é ler, compartilhar a palavra do Senhor com você, meu irmão, minha amada. Que Deus vos abençoe nesse novo mês de maio. Amém? Vamos orar? Ó Deus eterno, ó Deus maravilhoso, ó Deus bondoso, nosso Pai celestial. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é verdade. Muito obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra tem lugar em nosso lar, tem lugar em nossa vida. E por isso, Senhor, nós rogamos que a Tua palavra continue nos fortalecendo, continue nos transformando, continue, ó Deus, dando a nós coragem, dando a nós estímulo, porque esta é a razão perpétua da Tua palavra. Palavra que traz todo discernimento para o homem, para a mulher, para o jovem, para o adolescente e para as crianças. Louvado seja, Pai, o Teu nome nos lares aqui representados. Louvado seja, Deus, o Senhor, pelas vidas pelas quais o Senhor chamou para ser servos e servas, que o Senhor escolheu, que o Senhor separou antes da fundação do mundo. Obrigado, ó Deus, pelos profetas do passado. Obrigado, ó Deus, pelos irmãos e irmãs de hoje que buscam na Tua palavra o conselho, na Tua palavra o socorro, na Tua palavra a libertação, ó Deus, das coisas desagradáveis e ruins. Nós suplicamos pelo sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor. Lava-nos, purifica-nos de todo o pecado, para que, ó Deus, nós sejamos homens mais íntegros, mulheres mais dedicadas, consagradas para o Teu serviço. E nesse instante, ó Deus, eu quero pedir, se porventura alguém que nos ouve, o seu lar está bagunçado, o seu lar está sem a autoridade do Senhor, ou essa pessoa está sem força para dirigir o seu lar, nós suplicamos, ó Deus, em nome de Jesus, na ação do Teu divino Espírito Santo, visite esse lar agora, visite essa casa agora, visita, ó Deus, esta vida e fortalece os seus corações. Ó Deus, que este lar seja abençoado por Ti nessa tarde. E tudo aquilo, ó Deus, que muitas vezes possa estar no quarto, na cozinha, na sala, na área, onde for, que não é do Teu agrado, ó Deus, que seja retirado em nome de Jesus. Que Satanás saia desse lar e que o sangue de Cristo venha cobrir esse lar, essa casa, essa vida, e que, ó Deus, aonde há tristeza possa haver alegria, aonde, ó Deus, há choro possa haver, Senhor, satisfação, aonde, ó Deus, há desespero possa haver, ó Deus, a Tua liberdade. Liberta, Senhor, livra no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Peço também, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão, ó Deus, mesmo em casa, mas por causa da pandemia, Senhor, sofrem consequências físicas, muitas vezes mental, e até atrapalha a vida espiritual. Rogo, Pai, em nome de Jesus, pelo sangue de Cristo, que o Senhor possa tocar nessas vidas e transformá-las para o louvor da Sua glória. Fica, pois, conosco, nos abençoe, mais uma vez nos guarde e nos livre, ó Deus, e que possamos ter uma semana de amor, de alegria, uma semana de paz, em meio às lutas e dificuldades, fazendo o que esse pai fez, pai do filho pródigo. Ele tão somente dependeu do Senhor, e o seu lar, a sua casa, foi abençoada.
Ó Deus querido, que aqueles que nos ouvem agora, aqueles que oram conosco agora, possam, ó Deus, receber essa bênção, de ter o privilégio de depender do Senhor. Nada mais não nos interessa, se não for a porção dobrada da Tua bendita palavra. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, Consolador, Criador dos céus e da terra, o maravilhoso Espírito Santo, esteja conosco e convosco, agora, para sempre. Amém, Jesus. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe. Até o próximo domingo. Vamos tentar começar às 5 horas. Nos perdoe que hoje falhamos aqui. Amém. Foi verdade. Eu esqueci.